Seja bem-vindo ao nosso canal, nós estamos aqui novamente hoje para falar para você de modo especialista sobre as modalidades de trabalho segundo a CLT. Antes da reforma trabalhista de novembro de 2017, empregado e empregador, eles não tinham muitas opções acerca do vínculo de emprego. Ou era ou não era. Após a reforma trabalhista, essa questão do vínculo de emprego, a diferenciação entre trabalhador autônomo, aquele com vínculo, e até mesmo o diarista, causou um certo tumulto processual aí no meio jurídico, de modo especial com as redações dadas pelo artigo 442b e o artigo 443 da CLT. Vamos ver nesse nosso vídeo de hoje e agora as novas formas de trabalho que vieram a beneficiarem muito o empregador. Já com relação ao empregado, bem, o empregado é outra coisa. Vamos te falar mais adiante. Se liga aqui conosco que após a vinheta, nós vamos te falar sobre esse importante assunto corrente na esfera do direito do trabalho. Roda a vinheta, Fernando. Vamos ao nosso vídeo. Falaremos aqui para vocês sobre os diversos tipos de contrato de trabalho que podem configurar ou não em vínculo de emprego. Para não ficar muito extenso esse nosso vídeo de hoje, nós vamos limitar aqui ao artigo 442 ao 443, só dois artigos, somente. Senão teríamos que discutir o artigo 448 também, que vai falar das sucessões empresariais, da desconsideração da personalidade jurídica, né? Esse assunto da desconsideração da personalidade jurídica é um assunto bem extenso. Então ele é muito amplo e que por si só ele vai demandar aí, de repente, um encontro grande aí de talvez de 1 hora ou mais até para falar sobre ele. Então vamos deixar para uma outra hora de conversação nossa. Pois bem, nós vamos agora seguir a ordem dos artigos. O artigo 442 da CLT, ele diz assim para nós: contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então o que é? Contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Essa expressão contrato individual de trabalho, que trouxe esse artigo 442 da CLT, ele não foi muito feliz, porque aquele que vai utilizar esse artigo para pedir, no caso o advogado, para defender, no caso o advogado, ou para julgar, no caso o juiz que está ali nessa balança, no meio para fazer o equilíbrio da balança, ele pode incorrer em dúvidas ou confusão. Veja bem, outros tipos de contrato, eles são mencionados que não se reveste de vínculo de emprego. Esses contratos que não foram mencionados e que não se reveste de vínculo de emprego, por exemplo, os contratos de empreitada, os mandatos, as representações, como é que ficam? Em todo caso, não foi revogada a redação literal do artigo 3º da CLT, que fala de coisinha básica para que essa relação de emprego, para que essa relação seja vínculo de emprego. E quais são essas relações de emprego? Que o artigo 3º da CLT vai e diz assim: para configurar uma relação de emprego, tem que ter esses requisitos. Primeiro, ser pessoa física. Aqui pode haver alguma forma de burla à legislação, como, por exemplo, as novas formas de contratação com o CNPJ, a chamada pejotização. Nós já tivemos aí atrás, procure nos nossos canais um vídeo falando especificamente sobre o contrato por pejotização. Daí é claro que numa relação entre duas empresas, entre dois CNPJs, não vai existir o vínculo de emprego. Por quê? Porque para ser empregado, está claro aí no artigo que passamos para você, o empregado precisa ser pessoa física. O contrário não é verdadeiro. O empregador, ele pode ser pessoa física, mas o empregado não pode. Segunda questão para a configuração de vínculo, segundo o artigo 3º da CLT, pessoalidade. Não pode terceirizar a outro trabalhador a sua presença lá dentro da empresa. Tem que ser uma prestação de serviço pessoal. Eu, como trabalhador, vou na empresa e presto meu serviço. Eu não posso mandar o João, o Pedro, o André, o Paulo, a Maria, enfim. Onerosidade. O empregado recebe salário por aquilo que ele presta de serviço. Tem que ter pagamento por isso. Subordinação. O empregado ele vai receber ordens do patrão ou então daquele que ele constituiu como seu procurador. Aquele que está ali como gerente, como chefe de serviço, enfim.
Tá? Então, essas são os artigos, as condições para a configuração de vínculo dentro da CLT. Essas caracterizações de vínculo está ali inserido dentro do artigo 3º da CLT. São várias as características de um contrato de trabalho, mas vou citar 3 para você aqui, que eu considero pessoalmente as mais importantes. Primeiro, o contrato bilateral. Jamais poderá existir um contrato de trabalho unilateral, ou seja, apenas uma das partes quer um contrato. O contrato não existe, ele tem que ter 2 ou mais pessoas para fazer um contrato. O contrato deve ser oneroso, ou seja, um contrato de trabalho jamais poderá ser gratuito. Não confundir aqui, no caso, com os trabalhos prestados nas entidades sem fins lucrativos, as entidades beneficentes, tá certo? Terceiro, ele tem que ser consensual, ou seja, esse contrato se aperfeiçoa com a simples manifestação da vontade das partes e não da entrega da coisa, como seria no caso de um contrato real. Artigo 442, parágrafo 1º da CLT. Tá? Passando do 442 para o parágrafo 1º aí da CLT. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo de emprego entre ela e os seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviço daquela. Tá certo? Ficou bem claro aí. Por que ficou claro? Porque a CLT disciplina que não há vínculo de emprego entre cooperativa e seu associado. Por que ela disciplina isso? Porque, com vários os motivos. Primeiro, porque o objetivo da cooperativa ela é constituído com a finalidade de angariar serviços aos seus membros sem a finalidade de lucro. Segundo, porque a associação ela existe com fins de um bem comum. Tudo aquele que se associa, ele tem uma finalidade mais à frente. Aqui, nesse caso, a associação ela se junta, ela se associa para uma finalidade comum. Terceiro, porque esse associado, vamos dizer assim, entre aspas, porque muitos diziam que não eram associados quando entravam com a ação na Justiça do Trabalho, esse associado ele tem plena liberdade para associar e desassociar. Eu quero ser sócio, eu não quero ser sócio. Ele escreve, tem as atas, enfim, ali tudo para configurar essa parte de associado, para a configuração de associado que ele será dentro da associação. E como quarto, uma autonomia. Ele tem autonomia de vontades, ele tem autonomia dentro da associação para dar o seu voto, enfim. Tá? Então já pensou uma bagunça que seria se a legislação deixasse brecha para esse tipo de requerimento? Vamos passar agora para um assunto bem polêmico, que são os eventuais vínculos entre as entidades religiosas e os seus membros. Existe ou não existe vínculo entre as entidades religiosas e os membros dela? Então isso era uma bagunça muito grande. Vamos ver aí o que diz o artigo 442, parágrafo 2º da CLT. Ele é bem recente, ele foi incluído em 2023. O artigo 442, parágrafo 2º da CLT, ele diz assim: não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, membros da instituição de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou seja, ele abarcou tudo aí, tá? Que a ele se equipare, ainda que dediquem parcial ou integral atividades ligadas à administração da entidade ou instituição a que estejam vinculados ou estejam em formação de treinamento. Aí vem o parágrafo 3º, ele diz assim: o disposto no parágrafo 2º, ele não se aplica nos casos de desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária. Ele matou a pau aí, tá? Ele disse que não existe vínculo, mas se existir alguma coisa para desvirtuar aquilo que é a finalidade da religião, ele pode ser declarado daí, na instrução processual, se for provado isso, pode ser declarado o vínculo. Veja você aí que, em vista da grande confusão que existia, eu mesmo, como membro da Justiça do Trabalho, pegamos vários casos onde pastores pediam vínculos, membros, obreiros daquela igreja pediam vínculos, porque eles estavam ali com a configuração de todos os 5 requisitos do artigo 3º da CLT para configuração de vínculo. Então, essa confusão que anteriormente existia e que deixava dúvida a resistência de vínculo ou não dessa espécie de trabalho, aí em 2023 a lei inseriu esse artigo na CLT e acabou com essa controvérsia.
Já existia uma jurisprudência anteriormente no sentido de assegurar que o trabalho nessa modalidade constituía assim uma espécie de natureza vocacional. É uma vocação que o cara tem, não é um trabalho que ele faz, é uma vocação que ele está ali como voluntariado, como alguém que dispõe do seu tempo de serviço para ajudar, até como forma de fé, né, de professar a sua fé, institucional também, e não contratual, e que não existia vínculo. Isso era o que decidia a jurisprudência, tá? Contudo, apesar dessa jurisprudência ser maioria, esse pensamento ficava longe de ser unânime ainda. Então, por isso, esse artigo na CLT, que veio aí em 2023, por essa nova lei, ela inseriu esse artigo para acabar de vez, para jogar uma pá de cal nessa controvérsia, tá certo? Mas observa aí que esse parágrafo terceiro, como já disse, repito e friso, ele deixa uma abertura. Se houvesse desvirtuamento da finalidade religiosa, lascou-se com a igreja, com a instituição, né? O artigo 442-A da CLT vai falar o seguinte, que o empregador ele não pode exigir do candidato a emprego uma experiência maior que 6 meses. Isso é louvável, porque muitas empresas publicavam exigência de 2 anos na experiência, na função, ou até mais até do que isso. Mas nós não vamos debater muito sobre isso aqui agora, porque nós buscamos novas formas de emprego. Aqui é só para deixar claro para você, se alguém aí comparece no seu escritório, enfim, falando sobre uma exigência maior do que isso, você já sabe que há um limite para isso. 6 meses, o artigo 442A da CLT. Passamos ali para o artigo 442B da CLT, que foi inserido na reforma, e aí sim, é polêmico. Ele diz assim, a contratação do autônomo, cumpridas por esses todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT. Onde é que está a polêmica nisso aí que nós vimos agora? Vista e revista pelos operadores do direito. Eles são categóricos em afirmar o seguinte, esse artigo desvirtua muita coisa com relação à configuração de empregado. Você já pensou na complicação que é? Se as partes disserem assim, que esse trabalhador é autônomo num contrato aparentemente sem vícios formais, com agentes capazes, sabe aquilo que você aprendeu lá, sentado no banco da sua faculdade, o que é um contrato legal, né? Um contrato sem vícios formais, com agentes capazes, com objeto lícito, objeto possível, com determinado ou determinável. Está lá especificado no artigo 104 do Código Civil. Por onde vai decidir o juiz aí num caso desse? Se ele viu que o contrato está tudo legal ali, né? Se apesar desse contrato estiver presente todos esses requisitos na relação de emprego, por onde é que vai decidir o juiz? Pois é, a CLT diz que isso é possível e que esse trabalhador vai ser afastado dessa condição de empregado. Isso é para você ficar e pensar um pouquinho aí na sua memória como operador do direito, como advogado que você é ou que você será ainda que está ouvindo esse vídeo, as brechas em que a legislação vai deixando com relação a ser empregado ou não ser empregado. Bom, chegamos aqui agora ao artigo 443 da CLT. Na tela para você, o artigo 443 da CLT diz que o contrato individual de trabalho ele poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, no prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente, tá? Isso é o que a reforma trabalhista trouxe aí, que inseriu no artigo 443, tá? Como classificamos, então, esse contrato de trabalho individual? Classificação do contrato de trabalho individual. Ele é tácito. Pela simples execução, independe de manifestação expressa da vontade das partes. Então, o que é um contrato tácito? A simples execução. Chegou, começou a trabalhar, independe daí de manifestação de vontade das partes, porque já houve o início desse contrato de trabalho. Enfim, expresso. Ele pode ser expresso esse contrato de trabalho, por quê? Porque ele constitui pela vontade das partes de 2 maneiras. Ele pode ser escrito ou ele pode ser verbal. Há casos em que os contratos de trabalho eles devem ser obrigatoriamente escritos, tá? São contratos de trabalho, por exemplo, de atletas profissionais, os músicos, os artistas, os contratos de aprendizado, os contratos com radialistas, contratos de trabalhos intermitentes, que essa também foi uma forma de novidade que a reforma trabalhista trouxe. A gente vai falar um pouquinho para você mais à frente também, porque o artigo vai trazer isso, tá? Em face desse nosso tempo escasso aqui, eu gostaria de passar sobre os contratos
por prazo determinado do parágrafo 2º da linhas A, B e C desse artigo 443, onde diz que eles só terão validade se esse serviço de natureza transitória justificar essa predeterminação de prazo. E também se as atividades da empresa contratante tiver caráter transitório, tá certo? Então, não vou nem perder muito tempo aqui de vocês para falar com vocês a respeito disso, passando aí meio rapidão pelas alíneas, parágrafo 2º, alíneas A, B e C da CLT. É claro que os contratos por prazo determinado, por exemplo, terão validade nos casos de contrato de experiência, aí com limite máximo de 90 dias, conforme o artigo 445, parágrafo único da CLT. O contrato por prazo determinado também tem um limite fixado no artigo 445 da CLT, que vai ser por 2 anos. 2 anos é o prazo máximo dele. Mas eu queria me firmar um pouco mais aqui, depois de passar meio rapidão por esse artigo que eu acabei de falar para você, queria firmar um pouquinho mais no parágrafo 3º desse artigo 443, que diz assim: é aquilo que eu disse anterior sobre o contrato de trabalho intermitente, tá? Parágrafo 3º. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo alternância de períodos de prestação de serviço e inatividade determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então, viu que ele fez aí bagunçou um pouco a questão do trabalho? Estão excluídos aí os aeronautas. Foi o único que ele excluiu dessas relações de trabalho aí. Qualquer outro poderia ser, então, poderia efetivar um contrato de trabalho intermitente. Vários operadores do direito classificam aqui esse artigo, instituído pela reforma, de inconstitucional, porque, segundo eles, vai contra a dignidade da pessoa humana, primeira coisa, vai contra o valor social, segunda coisa, o valor social do trabalho, e vai contra a livre iniciativa. Pior de tudo isso, segundo esses doutrinadores, é a submissão do empregado a essa condição remuneratória degradante, segundo eles, e que eu concordo em parte, né? Nós concordamos com isso, que você também, como operador do direito, há de convir. E a vantagem que somente o empregador tem dessa forma de contrato de trabalho, tá? Ah, mas vai aumentar a possibilidade e tudo, enfim. Mas é algo que o empregador vai ter que ficar aí como que à disposição, o empregado vai ter que ficar aí como que à disposição do empregador. Nessas condições de trabalho, o empregado somente vai receber pelas horas trabalhadas, como e quando for convocado, porque a constância no serviço não é garantida e dependerá aí do empregador convocá-lo. Isso terá mais frequência nas empresas onde há situações sazonais de aumento de serviço, como por exemplo nas épocas de maiores vendas, como nos finais de ano, na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia das Crianças, etc. Tá bom? O que nós tínhamos para falar para você hoje, nesse nosso vídeo, era esse. Somente 2 artigozinhos aí, 442 e 443 da CLT. E esperamos você no próximo vídeo. Curte, comente, compartilhe. Inscreva-se nos nossos canais. Nós temos pessoas que olham, que bebem desse nosso conteúdo, mas não dão o seu like. Esquecem muitas vezes de inscrever nos nossos canais. Nós pedimos para você essa graça. Nós pedimos para você, ajude-nos nesse momento que é de compartilhar, de beber do direito, de levar o direito às outras pessoas também. Triplo C, vamos embora? Curta, comente, compartilhe. E transmita a outros também esse nosso conteúdo. É de graça e não te custa nada. Um abração para você e até o nosso próximo vídeo.